Olá, bem-vindos à nossa disciplina de Gestão e Análise de Custos. Nessa disciplina, será necessário um empenho maior dos acadêmicos com relação ao conteúdo. Nosso caderno de estudos ele é um pouco dividido de forma diferente. No tópico 1 deste caderno, do nosso livro de estudos, a gente acaba voltando à matemática básica, justamente porque alguns acadêmicos estão há um longo período fora do meio acadêmico, relembrando alguns conceitos de raciocínio lógico, de regra de 3, que será necessário, por mais simples que sejam, para a compreensão do nosso conteúdo. Custos, o que afinal é isso? O que para vocês, como acadêmico, vocês acabam definindo custos? Eu posso definir custo na minha casa, posso definir custo na minha vida financeira, eu posso definir custo quando eu vou comprar algum produto, e as empresas também acabam querendo ou não realizando essa definição. Então a gente precisa definir o que é a relação de custos dentro da minha empresa. Então, os custos são essencialmente medidas monetárias dos sacrifícios que a empresa realiza para que ela possa produzir ou prestar aquele serviço para o cliente final, certo? Ou aquela empresa que acaba adquirindo esse produto. Antes, como que era antes definido o preço de venda de um produto? Antes da globalização, havia pouca industrialização. Então, o meu preço de venda, a gente acabava definindo como o custo mais o lucro que eu queria obter desse meu produto. Então, o meu preço de venda era igual ao custo mais o lucro. Atualmente, como a gente é definido, então, esse preço? Hoje, o meu lucro é definido como o meu preço de venda menos o meu custo do produto. Ou seja, quanto menor o meu custo, maior o lucro da empresa que ela vai ter com a venda daquele produto ou com a prestação daquele serviço. Certo? Então, com os conceitos básicos de custos, a gente começa a ver que existem várias formas de conceituar. Dentre as mais simples e as mais de fácil compreensão são as despesas com matéria-prima ou custo de matéria-prima, os gastos ou despesas de fabricação, gastos ou custos de materiais diretos, despesas ou gastos com imobilizados, custos ou despesas com depreciação. Todos esses itens ali a gente acaba vendo querem dizer a mesma coisa quando a gente acaba por deparando na hora de a gente formar o nosso preço de venda do produto. A gente precisa verificar se tudo isso é ou não o mesmo intuito ou o mesmo objetivo, certo? Então a gente precisa verificar que algumas terminologias, o que a gente vai agregar a esse produto ou o que eu não posso agregar, o que será custo e o que será despesas. Algumas terminologias mais utilizadas são, como por exemplo os gastos, são o sacrifício financeiro que a entidade arca para a obtenção de um produto ou serviço. Já o investimento, o que é o investimento? Investimento já é o gasto ativado em função de sua vida útil ou de benefícios atribuídos futuros, ou algum item que a gente acaba querendo ou não vendo a longo prazo. A gente vai conhecer também algumas terminologias mais utilizadas, além disso, dos gastos e dos investimentos, os custos. O que seriam os custos? O custo já é o gasto relativo a um bem ou serviço utilizado na produção de bens ou serviços. Ou seja, o custo relacionado direto àquele produto, eu tenho um custo. Já a gente vai ver a diferença de despesa. O que seria a despesa? A despesa é o bem ou serviço consumido, direta ou indiretamente, para a obtenção das receitas. Notem que a gente já acaba tendo uma diferença entre custos e despesas. Desembolso, o que seria o desembolso para a gente? É o pagamento de um bem ou serviço, ou seja, vou desembolsar algum valor para pagar aquele bem ou aquele serviço. A perda, A perda é o bem ou serviço consumidos de forma anormal. Por exemplo, eu acabei perdendo um determinado produto, eu estraguei aquele produto. Então, vai entrar como classificação de perda. Existem várias formas também de conceituar custos, como, por exemplo, custo é o valor expresso em moeda corrente de atividades e materiais efetivamente consumidos e aplicados na fabricação dos produtos. Aí a gente começa a verificar um pouco mais do custo. Ele já está entrando nesse conceito, ou seja, ele está consumindo direta ou indiretamente no quê? Na fabricação de um produto. Ele está ligando, então, o custo ao produto. Custo e produto ele tem que estar ligado diretamente.
Eu estou frisando bem isso justamente para vocês entenderem essa parte de custos, certo? O custo também é o valor a ser recuperado pela venda dos produtos e serviços dos recursos financeiros, humanos e materiais consumidos durante a sua fabricação. Essa também é uma outra classificação, uma outra forma de a gente estar atribuindo custo. Custo também é o preço pelo qual se obtém um produto ou serviço. Também a gente pode falar sobre custos. Custos também é o gasto relativo a bem ou serviço utilizado na produção de outros bens e outros serviços. Então, tudo isso a gente pode estar definindo como custos. Notem que todos eles estão ligados ao meu produto. A gente vai verificar agora um infográfico, né, sobre a definição genérica de custos, né? A gente tem ali nossos custos, nosso balanço patrimonial, né? Então a gente entra um pouquinho em contabilidade. É necessário que esse conhecimento contábil vocês também se aprofundem. Quem não teve a disciplina de contabilidade básica, procure entender. Então, o balanço patrimonial é aquilo que a gente, querendo ou não, acaba fazendo no final de um exercício da minha empresa, ou seja, no final do ano da minha empresa, no final de um período que eu quero fazer esse balanço. Certo? Então, ali eu vou ter os custos, eles vão estar ligados diretamente a produtos ou serviços elaborados. Nossa, então, imagem ali está direcionando ele, né? E a gente vai ter também o nosso investimento que vai ser consumido e associado a ele, né? A elaboração desse produto e serviço. Notem que a gente começa a ter num outro quadro, ou seja, logo separado disso, as despesas. As despesas, então, eles não são custos, né? Eles vão entrar onde? No demonstrativo do resultado do exercício, o famoso DRE, certo? Então, as despesas vão estar atribuídas a essa parte do meu balanço patrimonial. Lá, né, o que vai ser destinado a essa despesa? O consumo associado pelo período. Tudo isso envolvendo os nossos gastos. Beleza? Então, em seguida, a gente vai ter que ter um cuidado maior na separação do que é custo e o que é despesa. O que está relacionado diretamente na fabricação desse meu produto ou na prestação do meu serviço, né? E o que não está ligado diretamente. O que está ligado diretamente, relembrando, é custo. O que não está ligado diretamente, trata-se de despesas, né? Então, valores irrelevantes devem ser considerados como despesas, né? Princípios do conservadorismo e de imaterialidade, né? Quem estudou um pouco de contabilidade básica vai entender isso, né? Quem não estudou, né, não tem problema, dá uma pesquisada o que é o princípio do conservadorismo, o que é a materialidade para entender isso. Valores relevantes que têm a maior parte considerada como despesa com a característica que se repetirem a cada período devem ser considerados em sua íntegra, é o princípio do conservadorismo, certo? Em seguida também a gente tem os valores com rateio extremamente arbitrário, também devem ser considerados como despesas. O gasto também com a pesquisa e desenvolvimento de novos produtos podem ter dois tratamentos, como despesa do período em qual incorrem ou como investimento para amortização na forma de custos dos produtos a serem elaborados futuramente, né? Existem várias formas de conceituar custos, né? Entre de mais simples compreensão a gente tem como custo é o valor expresso em moeda corrente de atividades e materiais efetivamente consumidos e aplicados na fabricação de produtos, né? Outra forma de classificar custos é o valor a ser recuperado pela venda de produtos ou serviços dos recursos financeiros, humanos e materiais consumidos na sua fabricação. A gente volta a esse intuito, certo? Então, a gente vai classificar custos como os diretos ou indiretos. O que seria um custo direto? O custo direto ele está diretamente incluído no cálculo do produto. Materiais diretos e mão de obra direta perfeitamente mensurável de sua maneira objetiva. Ou seja, todo custo direto, ele está ligado diretamente durante o processo de fabricação. Por exemplo, aquele colaborador que está lá na fábrica é uma mão de obra direta, certo? Ele está na fábrica produzindo o produto,
certo? Já os custos indiretos necessitam de aproximações, ou seja, eu não consigo mensurar ele de forma adequada àquele produto, então eu acabo, querendo ou não, classificando ele como um custo indireto. Os primários, eles apenas incluem a matéria-prima e a mão de obra direta. Então, o custo primário é aquele custo que vai relacionar a matéria-prima e a mão de obra direta. De transformação, o que é um custo de transformação? Igualmente, eles denominados como custos de conversão ou custos de agregação, consistem no esforço agregado pela empresa na obtenção do produto. Os exemplos são a mão de obra direta e os custos indiretos de fabricação. Com relação já à apropriação dos custos ao produto fabricado, alguns exemplos de custos diretos, que a gente viu antes, que são aqueles que a gente apropria diretamente aos produtos fabricados, que a gente consegue medir ele de forma objetiva durante o consumo de fabricação, como, por exemplo, a matéria-prima, o material de embalagem, a embalagem que esse meu produto vai, eu consigo mensurar, A mão de obra direta, eu consigo definir quais são aqueles colaboradores que estão ligados durante a fabricação daquele produto, A depreciação do equipamento, lembrando que essa depreciação de equipamento é aquela depreciação do equipamento da fábrica, não é a depreciação do equipamento do material de escritório, de um computador, por exemplo, do escritório. Essa depreciação do equipamento tem que estar ligado diretamente à minha fábrica, certo? Esse é um cuidado que a gente tem que tomar durante a depreciação. A energia elétrica, que energia é essa? A energia elétrica também tem que tomar esse cuidado. A energia elétrica, para ser um custo direto ao meu produto, ela precisa estar ligada ao consumo direto da fabricação do produto, ou seja, a energia elétrica da fábrica. Já a energia elétrica consumida no escritório já vai entrar como despesa. Certo? Então, são itens que a gente tem que tomar cuidado durante a separação do que é custo e o que é despesa. Já os custos indiretos são os custos que dependem de cálculos e rateios, como a gente falou anteriormente, bem breve, ou estimados para serem apropriados aos diferentes produtos. Portanto, são os custos apropriados indiretamente aos produtos. O parâmetro utilizado para essa estimativa é chamado como base ou critério de rateio. Alguns exemplos que a gente pode verificar é a depreciação de equipamentos que são utilizados na fabricação de um produto. É um custo, mas eu não consigo mensurar ele diretamente ao produto, ou seja, eu preciso fazer um rateio, então é um custo indireto. Os salários, por exemplo, dos colaboradores responsáveis pela supervisão da equipe de produção. Ele é um custo que está ligado também diretamente ao produto, porque eu sou um supervisor da equipe de produção, porém eu não consigo ligar diretamente a um produto. Eu preciso realizar um rateio entre os produtos. Então, ali a gente acaba verificando um critério de rateio. O material de limpeza, esse material de limpeza, o que seria esse material de limpeza? O material de limpeza consumido na fábrica. Notem que eu sempre estou ligando todos os itens com a fábrica, com a fabricação, com a produção desse meu produto. Então, para ser custo, relembrando, tem que estar ligado diretamente à fabricação do meu produto. Outro exemplo também que a gente pode ver é a energia elétrica da fábrica. A gente não consegue mensurar, a não ser que eu tenha um equipamento que consiga fazer isso, mas a maioria das empresas não possuem a energia elétrica consumida para a produção de um determinado produto. Então é um custo indireto e eu preciso realizar uma forma de rateio dessa energia a esse meu produto, certo? Já as despesas, elas conseguem ser classificadas como fixas e variáveis. Então, a gente tem que verificar o que é uma despesa fixa, o que é uma despesa variável. Então, elas também podem ser definidas com o volume de vendas. Algum exemplo que a gente pode ter são as comissões de vendas dos vendedores. Essas despesas, elas não são despesas fixas, elas são despesas variáveis, porque a comissão varia de acordo com a venda desse meu vendedor ou da quantidade do valor e ela acaba variando, ela aumenta ou diminui de acordo com a quantidade ou da meta que esse vendedor alcançou.
Já o aluguel do escritório, por exemplo, o aluguel do escritório. Lembram disso? Diferença de empresa, diferença de fábrica, diferença de escritório. O aluguel do escritório, então, ele entra como despesa fixa. Meu aluguel não varia de acordo com a minha produção ou de acordo com a minha venda. Então, ela é uma despesa fixa, né? Ele não depende do volume da minha produção, né? Outras terminologias que a gente consegue também abordar no custo são custo de produção por período. O que é esse custo de produção do período? São os custos que incorrem no processo produtivo em um determinado período de tempo, né? Então, o custo de produção do período, ele está ligado, ele é igual, então, ao material direto, à mão de obra direta e o custo indireto de fabricação. Certo? Então, cuidem com esse conceito, né? Memorizem esse conceito. Então, o CPP, né? Quando a gente acaba ali, né, fazendo as abreviações, custo de produção do período é igual ao material mais a mão de obra direta mais o custo indireto de fabricação. Já o custo primário, o CP, custo primário, é igual ao material direto mais a mão de obra direta, certo? O MOD ali. O custo de conversão ou transformação, né? O custo de transformação, geralmente a gente acaba utilizando nas bibliografias utilizadas, o CT, é igual a mão de obra direta mais o custo indireto de fabricação. Então, essas fórmulas a gente precisa, né, estar incorporadas durante o nosso conteúdo, certo? O material direto, então, ou simplesmente o MD, que a gente acaba vendo, é formado pelas matérias-primas, embalagens, componentes adquiridos prontos e outros materiais utilizados durante o processo de fabricação, né? Já tem 3 problemas básicos durante a avaliação do material direto. A avaliação, né, que é o montante a atribuir quando várias unidades são compradas por preços diferentes, como contabilizar sucatas, etc. Por exemplo, eu compro hoje um material direto por um determinado preço. Na semana que vem, acabo comprando, houve alteração de preço. Então, ali a gente acaba querendo ou não tendo um problema de avaliação. O controle. Como distribuir funções de compra, pedido, recepção e uso. Como inspecionar para verificar o devido consumo desses produtos. Então, eu preciso ter uma supervisão, um controle muito grande para que não haja, né, desvios desses produtos. E a programação. Quanto comprar, como comprar, a fixação de lotes, né? Muitas vezes eu comprando um determinado lote maior, eu acabo ganhando no meu poder de compra, né? A definição de estoque mínimo, quanto que eu preciso ter um estoque mínimo de segurança para que eu consiga estar produzindo e não parar a minha linha de produção. Isso são itens que a gente precisa ter e que a gente precisa estar atento dos materiais diretos, certo? O sistema de inventário periódico também é quando a empresa não mantém um controle contínuo do estoque, ou seja, eu posso ter um problema quando eu não avalio o meu estoque, quando eu não cuido do meu estoque. O consumo do material direto, então, é definido como o estoque inicial mais as compras menos o meu estoque final. Então, a gente ali tem um controle do meu estoque, né, do consumo que eu tenho dele, né? O sistema de inventário permanente, então, existe vários tipos de controle. Ele pode ser contínuo, né? Eu posso estar fazendo ele de forma contínua ou fazer ele em determinado final de algum período, né, da movimentação desse estoque. É indicado, né, que eu faça ele continuamente, certo? Mas vai depender tudo da gestão da minha empresa, certo? Já quando a gente a gente vai abordar agora um pouquinho sobre os critérios de avaliação do meu estoque. Esses critérios, né, eles são aprofundados muito na contabilidade básica, certo? Então a gente só vai aprofundar, a gente vai falar deles superficialmente. Então eu peço que vocês ali também se aprofundem nele, vejam o que é o EPS, o que é o PEPS e o que é o custo ponderado desse meu estoque em alguma outra oportunidade ali no seu autoestudo, certo? A gente vai falar o que é cada um deles, mas que se aprofundem, procurem saber o que são esses itens. Então, o EPS, né, são as siglas. O último que entra é o primeiro que sai, né? Então, por exemplo, eu tenho um estoque de pneus, né? Eu não vou tirar desse meu estoque o primeiro que entrou lá no fundo,
né? Porque o pneu ele geralmente não tem não é perecível, ele não vai estragar com uma facilidade maior. Então é o último que entra nessa minha sala, né? É o primeiro que vai sair para a produção. Então isso seria o EPS. Então eu posso ter valores diferentes de compra. Por exemplo, eu comprei esse meu pneu num determinado momento por um preço X, na outra semana ele sofreu variação para um preço Y. Então a gente acaba vendo que teve variação. Eu preciso cuidar isso durante a minha contabilização desse meu produto, certo? Então notem, verifiquem como a gente faz. No nosso caderno de estudos tem um exemplo, né, como a gente faz essa contabilização, né? Depois a gente também tem o método PEPS. O que é o PEPS? Primeiro que entra, o primeiro que sai. A gente vê isso muito em supermercados. Por exemplo, o primeiro produto que está entrando, ele precisa ser o primeiro a sair, né? É um produto perecível. Por exemplo, um iogurte. O primeiro que entrou, né, no estoque desse mercado, ele tem que ser o primeiro a sair, porque senão ele vai estragar, eu vou ter uma perda do meu estoque. A gente já está falando de alguns conceitos que a gente viu anteriormente, né, no nosso produto, né? Então, PEPS, primeiro que entra, é o primeiro produto que ele precisa sair. E o custo médio ponderado, ele pode ser móvel, então, ou fixo, né? O custo a ser contabilizado representa uma medida dos custos de aquisição. Então, eu somo um com o outro e divido pela quantidade de somas que eu realizei. Se eu somei x mais y, eu divido por 2. X mais y mais z, eu acabo dividindo por 3. É o custo médio ponderado, certo? A gente tem algumas, então, comparações em tela, né, dos métodos que a gente viu, né? O EPS, então, é um método de estoque com menos estoque, né? O lucro dele, ele é menos lucro, o imposto de renda, ele tem menos imposto de renda. Já o custo médio é o equilíbrio entre PEPS e o EPS, ele acaba fazendo uma média dos dois, né? Então, a gente tem também um equilíbrio em todas as outras colunas. Já o PEPS, né, ele tem um valor de estoque maior, né, ele gera um lucro maior, porém ele também gera um imposto de renda maior, certo? Então a gente tem que cuidar com isso. Quando a gente vai entrar agora na mão de obra direta, o MOD, né, ele refere-se apenas ao pessoal que trabalha, né, diretamente na produção ou elaboração desse meu produto ou serviço, certo? Mão de obra direta, ele está ligado diretamente a essa produção, né? No cálculo do MOD, né, é importante considerar o quê? A restrição ou imposição da legislação, eu preciso estar verificando qual é a legislação pertinente, certo? Os encargos sociais, né, o que inclui nesse meu colaborador da mão de obra, certo? Então, hoje a gente consegue verificar que no Brasil o custo de um funcionário de uma produção, ele é muito caro, né? Porém, esse meu funcionário, ele ganha muito pouco, né? O custo para o patrão, para o proprietário da empresa, ele é muito alto devido, né, à legislação, porém esse colaborador não é repassado os benefícios a esse custo para o colaborador. Grande parte desses custos vai para entidades sindicais, né, ou para o governo, ou através de impostos, né? Já a mão de obra indireta são os gastos relativos ao pessoal da produção que necessitam de algum critério de rateio, ou seja, ele está ligado, né, com o meu produto, porém eu não consigo ligar ele diretamente ao produto. Por exemplo, o exemplo que a gente utilizou antes do supervisor da célula de produção, né? Ele está ligado com a produção, mas ele não está ligado diretamente na fabricação do produto. Ele pode supervisionar várias células, certo? Então a gente já tem uma mão de obra indireta, né? Então a gente acaba vendo isso, né? O pessoal responsável pela limpeza da fábrica também já é um custo de mão de obra, né? O pessoal responsável pela limpeza, a gente trata de uma mão de obra, e uma mão de obra indireta, né? Ele precisa ser alocado ao custo do produto, porém de forma indireta, porque ele não está ligado diretamente ao meu produto, né? Então a gente também acaba vendo que dentro dos custos, né, a gente tem que classificar como indireto, né, os custos indiretos de fabricação. Eu preciso deles para estar fabricando o meu produto, certo? Obrigado a vocês e aguardamos vocês na próxima unidade de estudos. Na unidade 1, a gente se aprofundou um pouco mais nos conteúdos
teóricos. Na unidade 2 a gente também vai abordar alguns conteúdos teóricos e nos aproximar um pouco mais de cálculos. Então, a partir dessa unidade a gente vai ver a matemática também presente na nossa disciplina, ok? Então, a gente vai verificar também a composição de custos. A gente falou na aula passada de mão de obra direta, exemplo. Como é que a gente consegue fazer essa, né, composição desse meu custo? Então, o custo primário direto, né, o custo primário ou custo direto, ele é composto por quê? Pelo material direto e adicionados à mão de obra direto. Já custo de transformação, como que ele é composto, esse meu custo de transformação? É ali através da mão de obra diretas adicionada aos custos indiretos de fabricação. Lembrando, os custos indiretos de fabricação, alguns exemplos como o supervisor da fábrica, a pessoa responsável pela limpeza da fábrica, são os custos indiretos da fabricação ligados à fábrica do produto, à produção desse meu produto. Isso, então, vai chegar ao resultado final do meu custo total de produção, certo? E ali a gente acaba vendo como é a composição desse meu custo, né, de uma forma simples e compreendendo esses conceitos, né? A gente vai verificar também agora alguns sistemas de custeio, né? Um deles é o sistema de acumulação por processo. Na utilização do sistema de acumulação por processo, a contabilidade de custos, ela preocupa-se em determinar e controlar os custos através de departamentos, setores, processos produtivos. E após essa mensuração, após ele mensurar isso, certo? Ele realiza as divisões destes custos pela quantidade produzida durante determinado período. Ou seja, né, quando a empresa possui uma produção de modo contínuo, em série ou em massa, ela realiza a soma dos custos dos setores, das fases do centro de custos ou departamentos. Em seguida, ela realiza a divisão pela quantidade dos produtos produzidos, certo? Vamos, por exemplo, então, trazer isso de uma forma através de um exemplo real, ou um exemplo que a gente consegue verificar ali. Suponha que os seguintes custos, a matéria-prima seja de R$30.000, a mão de obra direta de R$15.000 e o custo indireto de fabricação de R$21.000, o custo da produção do período de R$66.000. Não havia estoque inicial, ou seja, nessa empresa não tinha nenhum estoque. E entraram no processo produtivo 500 unidades a serem fabricadas. No final do período também, 400 unidades foram transferidas dos produtos para produtos acabados e 100 unidades, então, permaneceram, né, durante o período de fabricação, ou seja, o período de produção, certo? Faltando a ser completados 60% da fabricação desse produto. Ele pede para determinar a quantidade do estoque final da produção equivalente, né, dos devidos valores. A gente vai verificar então agora como a gente consegue resolver esse problema, né? Então, né, a quantidade dos produtos, a gente tem o custo de produção. A gente viu lá na unidade 1, ele é formado pela matéria-prima, mais, né, a mão de obra direta, adicionados também o custo indireto de fabricação. O estoque inicial, então, a gente não tem, ele falou que não tinha estoque inicial, então para nós ele vai ser zero, né? Então, o estoque que a gente tem em processos de fabricação e o estoque acabado a gente tem 400, que ele iniciou 500 unidades, só que 100 unidades faltou a produção dele, né? E em quantidade efetivamente acabada foi de 40. Da onde que eu tirei esse valor de 40? Ele é equivalente aos 40%, né? Porque 60%, né, ele foi produzido. E o estoque, então, em fabricação desses 100 produtos que ficou fabricando, 60% estavam concluídos. Então, o estoque em fabricação, a gente tem 40 unidades, que são as produções equivalentes. O custo unitário, então, é dado como tal forma do custo de produção dividido pelo estoque que a gente tem, quantidade de estoque em processo, que a gente tem então R$66.000, desculpa, dividido, pelo estoque de produto acabado de 440 unidades. 400 unidades que foram já transferidos para o estoque,
né, e as 40 unidades que estão concluídas dos 40% que ficou restante, que é igual, então, a R$ 150 por unidade. O custo da produção transferidas para a produção acabada, então, são os R$ 400 vezes os R$ 150, que formaria, então, nossos R$ 60 mil. O valor de estoque final, né, da produção em processo seria quem? Né? Seria as 40 unidades que nós temos ali nas produção em processo, vezes os 150. Elas estão em alguma fase de produção, né? Então, a 40 vezes os 150 que a gente definiu anteriormente, né, esse valor, seria R$ 6 mil. Né? Então, somando os dois, a gente acaba chegando nos R$ 66 mil. Já um outro sistema, né, de custeio é o sistema de acumulação por ordem. O sistema de acumulação por ordem, né, ele depende da ordem de produção ou uma encomenda. É o sistema pelo qual os produtos são feitos de forma especial sob encomenda, de acordo com especificações de algum cliente. Então, eu preciso de uma ordem de produção, né? Um outro sistema de custeio é o sistema de custeio de custos conjuntos, né? Ele é possível produzir em algumas fábricas, né, 2 ou mais produtos acabados a partir de uma única matéria-prima, né? Um exemplo, por exemplo, a gente pode fazer a carne, né, de um determinado boi e o couro. Então, a gente tem 2 produtos finais acabados, né? A partir daí formam-se diversos produtos e assim por diante, né? Surgem então alguns custos indivisíveis, né, e não identificáveis de acordo com tal produto. Então a gente precisa fazer um sistema de custos conjuntos com esses produtos, né? No frigorífico, então, a partir de uma única matéria-prima que a gente falou anteriormente, é possível tirar a carne do gado, né? São o couro e alguns cortes de carne, como a alcatra, o filé mignon e assim por diante, certo? A gente começa também a ter os métodos de custeio. Um dos métodos de custeio, então, é o custeio por absorção. No método de custeio dos custos por absorção, são considerados todos os custos de produção, tanto os fixos quanto os variáveis. Lembrando que esse é o único método admitido pela legislação fiscal, né, para a apuração do imposto de renda, né? Então, e também pela lei das sociedades anônimas. Hoje, então, no Brasil, o único método de custeio que é aceito pelo fisco é o método de custeio por absorção, certo? O método de custeio variável ou direto, né, nesse método de custeio, né, é um tipo de custeamento que consiste em considerar como custo de produção do período, né, só apenas os custos variáveis que são incorridos durante a produção. Os custos fixos, então, nesse método, né, pelo mesmo fato de eles existirem, mesmo que não haja produção, não são considerados como custo de produção, e sim como despesa. Então, eles alocam o custo do aluguel da fábrica, por exemplo, como uma despesa, né, sendo encerrados diretamente contra o resultado do período. Então, eles acabam diminuindo o lucro. Então, por isso que ele não é aceito também pelo fisco, né? O custo dos produtos vendidos e os estoques dos produtos acabados em processo serão formados apenas pelos custos variáveis, tá? Nesse método de custeio, né? Então, a gente tem ali um quadro do método de custeio variável que a gente pode identificar, né, o que são custos variáveis, né, que é a mão de obra, a matéria-prima, a mão de obra direta, a energia, né, que a gente tem ali ligada, né, e os custos fixos, que a gente viu também anteriormente. Esse, então, vai estar formando, né, a produção e elaboração do produto, ele vai estar ligado, né, e então informando também para o estoque do produto acabado, ele vai ser ligado diretamente ao meu estoque. Já as minhas despesas, eles vão ser consideradas variáveis, como as despesas de vendas com os vendedores, comissões de vendedores e assim por diante, e as minhas despesas fixas, né, como administrativa e de vendas, eles vão diminuir, se a gente for ver, né, o meu resultado, né? Então a gente tem um resultado líquido menor, né? Por isso que esse método de custeio, ele acaba não sendo aceito pelo meu fisco, que ele acaba diminuindo o valor do meu lucro, certo? Então a gente vai a algum exemplo para a gente identificar isso, né? Uma empresa apresentou os seguintes dados:
Produção de 1.000 unidades totalmente acabadas, ele forma ali que foi produzida então 1.000 unidades, os custos variáveis de 20.000, custos fixos de 12.000, uma despesa variável de 4.000 e despesas fixas de 6.000. Ele não há estoque inicial, né, e final de produto em elaboração ou produto acabado, diferente do que a gente tinha no exemplo anterior lá do que a gente viu ainda há pouco. As vendas líquidas, então, foram de 800 unidades, né, eles venderam a R$60 cada unidade. E estando, então, 48.000, né, no resultado final. Então, como que a gente vai fazer isso? Pelo custeio de absorção, pelo método da absorção. A gente, caso uma empresa utilizasse o custeio por absorção, a demonstração do resultado seria da seguinte forma. O custo de produção pelo período, CPP, ele seria formado pelos custos fixos, no caso do exemplo, os R$12.000, adicionados o meu custo variável, que no exemplo é de R$20.000, eu teria então o meu custo de produção do período um formato de R$32.000. Em seguida, então, né, eu vejo se há estoque ou não. Como não está estoque final e nem inicial, esse vai ser o valor que eu vou estar utilizando, né, para ver o meu custo do produto vendido, né? Então, eu tenho lá o meu custo unitário do produto de R$32.000, dividido pelos R$1.000 que eu tenho lá no enunciado do meu exemplo, né? Eu vou ter então R$32. O custo do produto vendido desse meu produto, né, vai ser quem? As 800 unidades que eu tenho, lá também essas 800 também veio lá do enunciado do meu problema, vezes os R$32 que eu acabei de descobrir. Então eu vou ter um custo do produto vendido de R$25.600, né? O estoque final, então, de produtos acabados seria as 200 unidades, eu produzi 1.000, né, e vendi 800, então sobrou 200 unidades, vezes os R$32, vou ter um valor de 6.400 lá no meu estoque final de produtos acabados, certo? Já o custeio variável, caso a empresa utilize o custeio variável, né, a demonstração do resultado seria da seguinte forma. O custo de produção do período, por exemplo, como somente os custos variáveis são computados como custo de produção, o custo de produção do período, o CPP, seria igual ao valor do custo variável. Então, o custo variável de R$20.000, o custo de produção do período, os R$20.000, né? Já pelo custeio variável também, como não há estoque inicial e nem final, né, do período anterior, esse seria os R$20.000 que eu vou estar utilizando. O custo unitário, então, de produção seria os R$20.000 dividido pelas 1.000 unidades. Já notem a diferença do valor. Eu tenho R$20 agora ao invés dos 32 que eu tinha anteriormente, né? Então, o custo do produto vendido de 800 unidades vendidas vezes os R$20 que acabei de encontrar vai ser R$16.000. Certo? O estoque final, então, dos meus produtos acabados, como que isso iria lá para o meu balanço, para o meu DRE? Seria as 200 unidades vezes os R$20 que eu encontrei anteriormente. Então, seria de R$4.000. Notem também a diferença do custeio para absorção para o custeio variável, certo? Então, lembrando, então, que lá na demonstração do resultado, né, eu teria ali os seguintes valores, certo? Já o método RKW, né, ele foi originado lá na Alemanha para o controle do governo, né, dos preços durante a Segunda Guerra. Além dos custos, são somadas as despesas para a valorização dos produtos. Então, esse método ele foi criado durante a Segunda Guerra, lá na Primeira e Segunda Guerra, no início do século XX, né? O custo padrão, então, consiste na técnica de fixar previamente preços para cada produto que a empresa fabrica. Duas das principais razões de se utilizar o custo padrão consiste no uso gerencial das informações ou como forma de agilizar os processos de encerramentos mensais. Certo? Ressalta que esta forma de custeio não é aceita para avaliação de estoques na data do balanço, exceto quando a diferença é um pouco irrelevante. Geralmente o custo padrão é utilizado pelos administradores, né, para tomar alguma decisão.
né? O custeio baseado em atividades, o ABC, né? A definição dele qual é? São custos, né, que são transferidos de acordo com a atividade executada, né? Custeio baseado em atividade, o próprio nome ele já traz, né, essa definição. A metodologia dele, né? O custeio, então, baseado em atividades, ele atribui primeiro os custos para as atividades e depois para os produtos, baseado nos usos das atividades e depois na atividade de cada produto. Eles utilizam 3 formas de alocação dos custos: direto, por rastreamento e por rateio, né? Por que a gente incentiva, né, os incentivos do método de custeio baseado em atividades, o ABC, né? De acordo com o avanço tecnológico, né, e a crescente complexidade dos sistemas de produção, cada vez mais o nosso sistema de produção ele está mais complexo, né? Ele está mais utilizado por máquinas, né? Então ele tem ocasionado, né, um aumento absoluto, né, relativo ao constante dos custos indiretos. Eu acabo tendo mais custos indiretos ligados a esse meu produto do que a custo direto, do que a mão de obra direta necessariamente aplicada a esse produto, né? Em determinada redução dos custos com essas mãos de obra direta. O crescimento da diversidade de produtos, né, e de modelos fabricados na mesma planta, ou seja, na mesma fábrica, na mesma máquina, ele pode produzir vários produtos, né? Então, também uma forma indireta, né, de estar fazendo a alocação desses custos e que requer uma melhor precisão nos critérios de custeio, né? Há outras características também que a gente pode verificar, que é baseado em direcionadores de custos, né? Uma transação que determina a quantidade de trabalho, não a duração, e através dela o custo de uma atividade. Definido de uma outra maneira, né, o cost drive é um evento ou fator casual que influencia o nível de desempenho de atividades em consumo resultante, ou seja, ele é baseado a direcionadores de custos. Eu vou direcionando isso, né, durante o meu produto, né? Ele é utilizado, esse método de custeios, relembrando, apenas para fins gerenciais, certo? E também é o único, o custeio ABC é o único admitido também pela legislação fiscal, certo? O sistema, então, GECOM, né? Ele é a mensuração dos resultados econômicos, né, das atividades pela empresa. Ele garante a continuidade da empresa, né? O valor do patrimônio da empresa deve expressar o efetivo valor que essa empresa vale, né? A atividade gera resultado econômico, ou seja, custos, receitas e custos de oportunidades. O sistema GECOM, então, ele acaba mensurando esses itens, né? O sistema GECOM, né, ele proporciona maior responsabilidade pela geração dos lucros, né? Então, utilizando esse sistema, as pessoas são responsáveis, né? Os gestores buscam a eficácia da empresa, né? Gera maior informação para a gestão da empresa e a mensuração do resultado operacional, econômico e financeiro. Então, ele só é aceito para níveis gerenciais, certo? Agradecemos vocês, né? E até a próxima unidade de estudos. Olá, bem-vindos à nossa unidade 3 do nosso caderno de estudos de gestão e análise de custos. A gente vai verificar um breve resumo do que a gente viu lá na unidade 1 e na unidade 2, né, que é a formação do preço de venda. Anteriormente, como é que se dava essa formação do nosso preço de venda, né? O preço de venda dava-se pela fórmula que era o preço de venda é igual ao custo mais o lucro. A concorrência não era tão grande, o mundo não era tão globalizado. Atualmente, né, essa fórmula mudou. Como que a gente tem a fórmula hoje? O nosso lucro, então, obtido, né, é igual ao preço de venda menos o custo. Então, quanto menor o meu custo, né, maior será o lucro que essa empresa vai ter. Então, quanto mais eu diminuir o custo dessa minha organização, né, dessa minha empresa, maior, né, o nosso lucro que a gente vai gerar para essa organização, para essa empresa e assim por diante.
a gente vai entender um pouco mais como formula esse preço de venda. Isso se dá também através do markup. O markup, então, é aquele percentual que a gente coloca, que a gente insere sobre o nosso custo final do nosso produto, da nossa compra, né? Eu posso ter dois tipos de markup, né? Ou o markup divisor ou o markup multiplicador. E como que eu chego, então, nesse meu markup? O markup, então, na economia, né, é o preço que a gente vai estar colocando em cima disso, o valor que a gente vai estar querendo colocar em cima desse valor, né? Alguns exemplos, então, que a gente pode verificar. Eu tenho o lucro desejado, eu tenho os impostos, eu tenho as minhas despesas e tenho o meu custo. Como que eu faço, então, isso para chegar no meu preço? Certo? As despesas e o custo desse meu produto, ele acaba se obtendo no custo pleno. Eu posso estar controlando, diminuindo, colocando, né? E assim por diante. Já os meus impostos é uma variável que eu não consigo controlar, é ditada pelo governo, né? E o lucro, então, é o que a empresa deseja obter por ter investido um capital nessa organização. Isso tudo, então, a gente começa a ver como que vai formular esse meu markup, né? Então, as despesas, né, o custo, né, a base desse meu markup, né, vai formar então a minha taxa de marcação. Então, o meu valor base, ou seja, meu custo base, vezes a taxa de marcação, que seria o meu markup, vai ser igual então ao meu preço de venda final. Como que a gente calcula então esse meu markup? Como que a gente se dá essa fórmula do meu markup? Eu tenho o meu percentual de lucro que eu vou querer colocar em cima daquele produto ou daquele serviço, o percentual de imposto, né, daquele produto ou serviço que a gente vai ter que consultar, então, a nossa contabilidade, verificar tudo aquilo que vai cair de imposto sobre aquele determinado prestação de produto, prestação de serviço ou a fabricação do produto, e as minhas despesas. Essas despesas eu vou transformar em percentual. Através disso, eu vou fazer a soma das minhas despesas, vou criar um percentual dessas minhas despesas e, em seguida, somar o percentual do lucro, o percentual dos impostos e o percentual das minhas despesas. Então, a gente vai obter o nosso faturamento. E como que a gente chega à parte final desse meu markup? Eu tenho a base, né, o valor base desse meu custo, tenho duas formas, ou o multiplicador, que a gente viu anteriormente, ou o divisor, certo? Então, como que se dá essa taxa de marcação, né? No markup divisor, eu tenho o valor base desse meu produto, certo? Vou dividir, daí vou abrir um parênteses ali que eu vou ter que fazer uma conta separada, 1 menos a soma do percentual. Note que a gente tá usando uma fórmula matemática, pode variar um pouco, 100, né, quando eu estou trabalhando só percentual, 100% ou 100, isso pode variar de literatura para literatura. Então, muitas vezes vocês estão fazendo autoestudo em casa, né, e no lugar do 1 a gente aborda o numeral 100. Também é possível porque a gente não decompôs ela, né? Aqui a gente já está utilizando de uma forma já decomposta. O markup multiplicador, então, a gente tem nosso preço base, né, com o nosso custo básico, por exemplo, desse produto, multiplicado por 1, dividido por 1 menos a soma desse meu percentual, né? Então, ali a gente se dá o nosso markup multiplicador. Isso tudo como é que a gente vê na prática, né? Essas duas fórmulas, como é que a gente acaba vendo na nossa prática? Vamos dar, então, um exemplo do cálculo do custo de comercialização de um determinado produto. Certo? O ICMS, então, desse produto inserido em cima desse produto é 17%. A comissão de vendedores que a gente insere, né, seria de 5%. Essa empresa ela está enquadrada no Simples, ou seja, 7%, e outros percentuais que acaba querendo ou não entrando lá durante as nossas despesas. O total de percentual que a gente obtém ali é 32%. Essa empresa, então, ela quer obter um lucro de 10%, certo? Então, notem que anteriormente a gente tinha um percentual de 32% nos totais de impostos, de comissões, né? E assim por diante. E, além disso, a gente está adicionando um lucro de 10% sobre todos esses valores que eu quero ter de lucro por
fabricar esse produto ou por prestar esse serviço. Como que a gente começa a apurar esse markup, né? O divisor, então, lembram anteriormente que eu falei de 1, agora a gente está utilizando o exemplo de 100, justamente porque para vocês verificarem essa diferença, como que a gente calcula isso de formas diferentes, de acordo com o estudo que vocês vão realizar. 100, então, menos o custo de comercialização, mais a minha margem de lucro. Né? Tudo isso eu vou dividir por 100. Por que eu vou dividir por 100? Porque eu não fiz a fase decomposta anteriormente, não estou utilizando o 1, eu estou utilizando o 100. Então eu tenho que tirar ele do percentual, eu tenho que transformar ele para a forma unitária. Então no exemplo que a gente deu, a gente vai ter 100, que seria o quê? Os 100% desse meu produto, menos os 42%, certo? Da soma dos meus percentuais de impostos, de comissão de vendedores e outros, mais os 10% de lucro, eu vou ter, então, 58%. Vou estar dividindo ele por 100, aquela divisão final ali por 100, vou chegar, então, no meu markup de 0,58, certo? Agora, como é que se dá um markup multiplicador? Certo? A gente já tem outra fórmula, 100 dividido por 100 menos o custo mais a minha margem de lucro. Ali ele inverte a forma de calcular, porém o resultado final será o mesmo. Então no exemplo vai ficar como? 100 dividido por 100, que seria o percentual total desse meu produto, né? Esse meu produto vale 100%, menos o 42%, relembrando que é a soma dos meus custos, das comissões e outras despesas que a gente transformou em percentual, né? Fazendo esse cálculo, 100 menos o 42 vai ser nosso denominador. Vou pegar o 100, vou dividir por esse resultado, vou chegar em 1,7241. Esse seria então meu markup multiplicador. O que eu faço com isso? Esses dois valores, então, ou eu divido ou eu multiplico pelo meu custo daquele meu produto final ali que eu cheguei nele, né? Ou pela compra de uma camiseta ou pela prestação do meu serviço, certo? Então a gente vai verificar o que a gente faz isso. Vamos supor que o meu custo de produção de um produto seria de R$ 37,27. Pelo markup divisor, a gente chegou lá com os percentuais de 0,58, a soma deles. O preço de venda desse produto será quanto? R$ 64,27. Agora notem pelo markup multiplicador, né? Eu vou pegar o custo de produção e vou multiplicar para aquele markup multiplicador que eu encontrei, que foi de 1,7241. O mesmo custo, 37,27, multiplicado por 1,7241, a gente vai obter os mesmos R$ 64,27. Certo? Então agora a gente começa a entrar num outro assunto, a margem de contribuição, né? Então a margem de contribuição é a diferença entre o preço de venda e o custo e despesas variáveis de cada produto ou cada serviço. Então agora a gente vai verificar como a gente calcula essa margem de contribuição e vai verificar também os tipos de ponto de equilíbrio que a gente abordou no nosso caderno de estudos. Para isso vamos abordar o seguinte exemplo. O restaurante Bom Garfo apresenta os seguintes dados. Durante um determinado mês, ele serve 3.000 pratos. Então, ele faz aquele prato feito e serve 3.000 unidades. Os custos fixos desse restaurante é de R$ 12.000. Os custos variáveis, R$ 15.000. O preço de venda por prato é de R$ 13,00. Certo? A gente vai verificar qual que é a margem de contribuição e os tipos de ponto de equilíbrio. Para isso, então, a gente vai verificar a nossa fórmula da margem de contribuição. A fórmula da margem de contribuição nos diz o seguinte, que o preço de venda unitário menos o custo variável unitário diminuído das despesas variáveis unitárias. A gente vai verificar quais são o meu preço de venda e os meus custos variáveis para a gente encontrar a margem de contribuição. Muitos acadêmicos, eles querem descobrir os pontos de equilíbrio sem calcular a margem de contribuição, aonde acaba, né, induzindo ao erro e não chegando ao resultado correto no final do exercício. Para calcular, então, a margem de contribuição, a gente tem nosso preço de venda unitário no valor de R$ 13,00, né? Menos o custo variável unitário. Então, a gente vai verificar no nosso exemplo aqui quais são os valores. Custos variáveis, eu tenho R$ 15.000. Então, R$ 15.000 seria o meu custo variável.
Quantas unidades foram produzidas durante esse período, durante esse mês? Foram produzidas, então, 3.000 unidades. Então, meu custo variável, né, vai ser quanto? 15 dividido por 3, vou chegar, então, em R$5. Corto os valores, né? Então, meu custo variável unitário para esse prato seria de R$5. Logo, então, a minha margem de contribuição unitária será quanto? Né? R$13 menos 5, vou chegar numa margem de contribuição unitária de R$8. Seguindo, então, descobrindo a minha margem de contribuição, a gente pode partir para encontrar os nossos pontos de equilíbrio. Quais são os pontos de equilíbrio que a gente tem? Ponto de equilíbrio contábil, o financeiro e o ponto de equilíbrio econômico. São 3 fórmulas diferentes também. Então, iniciando do ponto de equilíbrio contábil, vou utilizar quais as informações? Para descobrir o contábil, vou verificar os custos fixos mais as despesas fixas. Para isso, a gente olha no nosso exemplo, quais são os meus custos fixos que eu tenho lá? Os meus custos fixos são R$12.000. Mas, tenho despesa fixa? Nesse nosso exemplo, se a gente verificar, a gente não tem despesa fixa. Então, 0. Se eu não tenho valor, né, para esse exemplo, é 0. Dividido, então, pela minha margem de contribuição unitária, que seria os meus R$8. Então, fazendo o nosso 12.000 mais 0 dividido por 8, eu vou chegar então no ponto de equilíbrio contábil no valor de R$1.500. Então, esse valor, para mim atingir o valor contábil, seria de R$1.500. Agora, para o ponto de equilíbrio financeiro, quais seriam os valores do meu ponto de equilíbrio financeiro? Vou utilizar os meus custos fixos, que no caso seriam os R$12.000, mais minha despesa fixa. Eu tenho despesa fixa? Nesse nosso exemplo a gente não tem, então seria 0. Menos a minha depreciação. Eu tenho depreciação, utilizo alguma máquina, algum equipamento que ele é depreciável? Nesse exemplo eu também não tenho, e também 0. Dividido pela minha margem de contribuição unitária. Minha margem de contribuição unitária, os meus R$8. Então, chegando aqui aos R$8. Então, o meu ponto de equilíbrio financeiro seria de quanto? Seria também de 1.500 unidades. Agora, a gente vai verificar nosso ponto de equilíbrio econômico. Ponto de equilíbrio econômico, então, é o meu custo fixo, mais a minha despesa fixa, mais o meu lucro desejado. Quanto que a empresa quer obter de lucro, né? Então, dentro desse meu exemplo. Então, meu custo fixo aqui, a gente tem o valor de R$12.000. Vamos supor que essa empresa ela quer ter um lucro, né, no valor de R$4.000. Como ela não tem despesa fixa, é 0. Né? E a nossa margem de contribuição que a gente calculou, foi o primeiro cálculo que a gente fez, foi de R$8. 12.000 mais 4.000, a gente vai chegar então em 16.000, dividido pelos R$8, a gente vai ter que produzir então para essa empresa 2.000 unidades. Isso, ou seja, para atingir o nosso ponto de equilíbrio econômico, 1.500 unidades o financeiro e 1.500 o contábil. Então, a partir disso, a gente quer agradecer vocês por acompanhar a nossa unidade 3, né, e até a resolução das nossas autoatividades.